Minha gente, boa tarde. Estou gravando esse vídeo. Eu tinha gravado um vídeo anterior, só que eu tive que excluir porque eu tinha cometido um erro logo na primeira questão. Estou gravando novamente, tá? Isso aqui é a correção daquela atividade que eu passei para vocês nessa semana passada, tá? Para ajudar vocês a se prepararem para a prova e vocês entenderem o que é que acertaram, o que é que erraram, onde é que estão as dificuldades, tá? Então, assistam esse vídeo sobre a correção da atividade que foi para a sala de vocês, mas não deixem também de assistir a correção das outras salas, porque eu acredito que vai ser de grande valia. Tudo bem? Vê. Primeira questão. Temperatura na superfície do Sol, região conhecida por fotosfera, pode chegar a 6.000 graus Celsius. Quanto marcaria a escala Fahrenheit? Vê. Transformação de escala, da escala Celsius para a escala Fahrenheit, a lei de transformação é essa aqui. TC sobre 5 é TF menos 32 sobre 9. Beleza. Professor, de onde é que vem isso? Dá uma olhadinha no caderno, está bem explicadozinho e tem um bocado de exemplo. Tá? Vamos logo para a resolução. 6.000 graus Celsius no lugar de TC, né, que é o que ele quer transformar. 6.000 dividido por 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 6.000 por 5 dá 1.200, que é igual a TF menos 32 sobre 9. Aqui chegou meio pelos extremos, tá? Quanto é que dá isso aqui? Vê, fica TF menos 32 igual 9 vezes 1.200, vê, 9 vezes 1.000, 9.000. 9 vezes 200, 1.800. 9.000 com 1.800, 10.800. Então, temperatura em Fahrenheit vai ser 10.800 mais 32. Temperatura em Fahrenheit vai ser 10.832 graus Fahrenheit. Essa é a resposta da nossa primeira questão. Indo para a segunda questão. Uma escala genérica foi criada por um professor de física e nomeada de escala Z. Nessa escala, a água congela a menos 125 graus Z e evapora a 335 graus Z. Encontre a lei de transformação dessa escala para a escala Celsius e o valor que ela marcaria para 150 graus Celsius. E o caminho é esse mesmo. Se eu tenho uma escala genérica e eu tenho a escala Celsius, que é uma escala bem conhecida, eu preciso, antes de trabalhar com elas duas, encontrar qual é a relação que existe entre elas, qual é a lei de transformação. Esse é o primeiro passo. Como é que a gente faz? Modelo geral, tá? Coloca uma escala do lado da outra para ficar mais fácil, tá? Congela a menos 125 graus Z e evapora 335 graus Z. Beleza. E para a escala Celsius, a água congela a 0 graus Celsius e evapora a 100 graus Celsius. Qual é meu papel? Passar uma temperatura da escala Z para a escala Celsius. Beleza? Regrinha que a gente viu em sala. O do meio menos o de baixo. O do meio menos da regra, o de baixo, menos 125. Opa, surgiu aqui talvez a maior dúvida em relação a esse tipo de coisa. Você tem dois sinais de menos, precisa fazer o jogo de sinal, tá? Perceba o seguinte, eu vou falar a regra por extenso. A regra é o do meio, que é TZ, menos é da regra. O de baixo, menos 125. Por que surgiram dois sinais de menos? O primeiro menos é a regra, que diz que é o do meio menos o de baixo. O segundo menos é justamente do número de baixo, que é negativo, menos 125. Tá? Então você precisa fazer o jogo de sinal. Se você achar melhor, pode colocar o parêntese para não se confundir. Agora o de cima menos o de baixo. Mesma coisa, vai precisar também fazer o jogo de sinal pelo mesmo motivo. Indo para a escala Celsius. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo. Beleza? Jogo de sinal. Menos com menos dá mais TZ mais 125. Menos com menos embaixo novamente. Também na mesma coisa, jogo de sinal. Mais 335 mais 125. Do outro lado, TC sobre 100. Repetindo, TZ mais 125, só para a gente fazer essa soma aqui, né? 335 mais 125 vai dar 460. 460 igual TC sobre 100. Beleza? Parou aqui, tá certo.
não precisa fazer mais nada, caso você não queira, tá? Só que eu recomendo que você faça simplificações para a sua vida ficar mais fácil, para a sua vida ficar mais simples, né? Corta esse zero, e você ainda pode, ó o sinal aí, hein? Dividir aqui por 2 e dividir aqui por 2 também, já que ambos são números pares. Fica TZ mais 125 dividido por 23 igual TC sobre 5. Agora, beleza, né? Não dá mais para fazer nenhuma simplificação. Você pode parar por aqui. Encontrou a lei de transformação entre as duas escalas. Depois que você encontra, você pode usar e fazer a segunda parte do problema que ele te pediu, que é passar 150 graus Celsius para a escala Z. Fica TZ mais 125 sobre 23 igual 150 sobre 5. TZ mais 125 sobre 23 igual 150 dividido por 5 igual a 30. TZ mais 125, né? O que é que você vai fazer aqui? Meio pelos extremos. Fica TZ mais 125 igual 23 vezes 30. 3 vezes 23 dá 69. Coloca mais um zero, 690. TZ igual 690 menos 125, fica TZ igual 90 menos 25 dá 65. Menos 100, 565 graus Z. Essa é a resposta da nossa segunda questão. Beleza? Indo para a nossa última questão, pessoal. Eu não vou ler ela completamente, eu já vou fazer as coisas que são necessárias. Se você olhar para cá, tá em metro. Eu preciso transformar para centímetro, dá 140 centímetros. Por que eu preciso fazer essa transformação? Olha para cá. A condutividade, ela está sendo dada em centímetro, então as unidades elas têm que concordar entre si. Beleza. Eu vou colocar já na fórmula já para a gente realmente não perder muito tempo. A fórmula é a lei de Fourier, que diz o seguinte: fluxo de calor é a condutividade 0,12 vezes a área, que é 7 centímetros, tá? A área está aqui, 7 centímetros quadrados, vezes a diferença de temperatura. Aqui no enunciado ele diz o seguinte: o lado direito está a 15 graus, o lado esquerdo está a 175 graus. A diferença de temperatura entre os dois lados dá 160. Dividido pelo comprimento, que é 140. Beleza. Fluxo igual. Primeira simplificação que dá para a gente fazer aqui. Posso cortar esse zero, posso cortar esse zero aqui também. Tudo bem? Fico com 0,12 vezes 7 vezes 16 dividido por 14. Fluxo de calor igual. Vê, obviamente, o que você pode fazer aqui é multiplicar os números que estão em cima e depois fazer a divisão. Eu vou optar por usar um pouquinho da minha experiência e fazer algumas simplificações para eu ter um pouco menos de trabalho, tá? Eu tenho 7 no numerador e eu tenho um número que é divisível por 7 no denominador. Eu vou dividir ambos por 7. Fico 0,12. 7 dividido para 7 dá 1, vezes 16, dividido 14 dividido para 7 dá 2. Tudo bem? Professor, não entendeu o que você fez. Não tem problema. Faça a multiplicação, faça depois a divisão, você vai chegar no mesmo resultado que eu vou chegar. Estou fazendo dessa forma justamente para eu ganhar tempo, tá? Próxima simplificação que dá para fazer. 0,12 eu consigo dividir para 2, tá? 0,12 dividido para 2 dá 0,06. Então, fico com 0,06 vezes 16. E agora, fazendo a multiplicação, né? Do jeito normal, digamos assim, que a gente está acostumado, 0,06 vezes
16, eu fico com 6 vezes 6 dá 36, e com 6 sobe 3, 6 vezes 1 dá 6 e 3 dá 9, né? Pagar aqui, dá 0 vezes 6 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 6 dá 0, 0 vezes 1, 0 novamente. Beleza, 6, 9, 0, 0. Eu tenho aqui duas casas após a vírgula, conto duas casas, passo a vírgula também. Então, fluxo de calor é igual a 0,96 caloria por segundo. Por que caloria por segundo? Olha para cá, tá? Perceba que todo fluxo, independente seja fluxo de calor, fluxo de pessoas, fluxo de água, qualquer tipo de fluxo, é quantidade dividida pelo tempo. A quantidade aqui é a quantidade de calor, caloria, e o tempo está em segundo. Como é que eu sei que o tempo está em segundo? Dá uma olhadinha aqui, tá? A condutividade, a unidade que está sendo utilizada é segundo. Então, lá no final, eu preciso também ter segundo para as coisas concordarem entre si e estarem corretas e coerentes. Agora que eu respondi a primeira parte, eu consigo responder a segunda parte. Diz o seguinte: encontre a temperatura da seção transversal situada a 60 centímetros da extremidade mais quente. Deixa eu interagir um pouquinho aqui. Ele disse o seguinte: o lado esquerdo está 15 graus Celsius. O lado direito está 175 graus Celsius. Tá? Vê, situada a 60 centímetros da extremidade mais quente. Extremidade mais quente é essa aqui. Então, seria mais ou menos aqui, por exemplo, né? Com esse pedacinho aqui tendo 60 graus Celsius não, né? 60 centímetros. 60 centímetros. Beleza. O que é que acontece? Eu vou montar novamente, mais uma vez, a lei de Fourier, só que eu não vou considerar a barra toda, vou considerar só o pedacinho que ele está me dando, que é o pedacinho de 60 centímetros. O que é que acontece? Eu não sei a temperatura aqui. É justamente a pergunta. Então, quando eu fizer o meu ΔT, que é uma extremidade menos a outra, né, vai ficar 175 menos T. Porque uma extremidade dessa seção que eu estou considerando, esse pedacinho que ele pediu para eu considerar, está a 175, mas o outro pedacinho está a T. Então, eu posso fazer dessa forma, ΔT 175 menos T. Tudo bem? Montando a lei de Fourier mais uma vez. Vamos lá. Fluxo é igual condutividade, área, diferença de temperatura e comprimento. O fluxo eu descobri 0,96. Então já posso usar essa informação a meu favor. 0,96 igual. Condutividade não mudou, 0,12. A área é 7. O ΔT 175 menos T. Pedi só um minutinho, vou dar uma pausa e colocar isso aqui no lugar melhor. Pronto, beleza. Estou escrevendo aqui embaixo que eu tenho mais espaço. Ali estava ficando muito apertado, tá? Continuando da onde a gente parou. 0,96 igual a 0,12, que é a condutividade, vezes 7, que é a área, vezes a diferença de temperatura, agora é 175, menos T. Dividido pelo comprimento que ele está considerando, que é 60. Tudo bem? Beleza. Chegou aqui, eu posso sempre fazer aquelas coisas, tá? Meio pelos extremos. Tudo bem? Vê só. 60 vezes 0,96. Eu posso tirar esse zero e andar uma casa com a vírgula. 60 vezes 0,96 é a mesma coisa que 6 vezes 9,6. 6 vezes 6 dá 36 sobre 3. 6 vezes 9 dá 54 e 3 dá 57. Tem uma casa após a vírgula, 57,6. Tudo bem? Se quiser, você pode fazer a multiplicação com os números normais, sem fazer nenhum tipo de simplificação, sem fazer nenhum tipo de modificação. O resultado vai ser o mesmo. 175 menos T. Beleza. Aqui você faz aquele chuveirinho, né? Propriedade distributiva dos números reais. Faz a multiplicação de ambos que estão dentro do parêntese. 57,6 é igual a 0,12 vezes 7. Antes de fazer essa distributiva, deixa eu simplificar um pouquinho a vida de vocês aqui, que vocês podem acabar se confundindo. 57,6, beleza.
Deixa eu multiplicar logo 7 vezes 0,12. 7 vezes 0,12. 2 vezes 7 dá 14, sobe 1. 7 vezes 1 dá 7 e 1 dá 8. 7 vezes 0 dá 0. Tenho duas casas após a vírgula, 0,84. Beleza, 0,84 vezes 175 menos t. Agora fica melhor porque você não tem dois números, né? Acho que poderia ficar muito confuso. Multiplica pelo primeiro, multiplica pelo segundo. Vamos lá. 57,6 é igual a 0,84 vezes 175. Posso fazer aqui 175. 5 vezes 4 dá 20, sobe 2. 5 vezes 8 dá 42, dá 42. Sobe 4, 5 vezes 0, 0 e 4, 4. Já apagar esses números. Apaguei. 7 vezes 4 dá 28, sobe 2. 7 vezes 8 dá 56 e 2 dá 58, fica 8, sobe 5. 7 vezes 0 dá 0 e 5 dá 5. Mais uma vez, deixa eu apagar para ir para o próximo. 1 vezes 4 dá 4, 1 vezes 8 dá 8, 1 vezes 0 dá 0. Puxa o traço, 0, 2 e 8, 10, sobe 1, 8 e 4, 12, 12 e 4, 16 e 1, 17, sobe 1, 1 e 5 dá 6, 6 e 8, 14, fica o 4, sobe 1, 1 e 0, 1. Duas casas após a vírgula eu tinha, posso cortar esses dois zeros, então fica 147, essa primeira multiplicação, menos multiplicando agora o segundo, 0,84 vezes t, 0,84t. Vou passar a letra para um lado, passar o número para o outro, já para deixar organizadozinho. 0,84t, está negativo, passa positivo, 147 permanece onde está, passo 57,6 para o outro lado, 57,6. Beleza, eu precisei tomar um pouquinho de fôlego, estava falando muito rápido. 0,84t fica igual. Fazendo essa subtração aqui, 147 menos 57,6. Para facilitar, posso botar vírgula 0, né? Fica 6 para 10, 4 desce 1, 8 para 17, vai 9, desce 1, 6 para 14, vai 8, desce 1, 1 menos 1, 0. Beleza. Descendo a vírgula aqui, fica 89,4. Eita, peraí que está muito feio. 89,4. Chegou aqui, mesma coisa de sempre, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo, fica t igual a 89,4 dividido por 0,84. Beleza? O que é que a gente tem aqui? 89,4 dividido por 0,84. Tiro essa vírgula. Só posso andar uma casa aqui com a vírgula. Para eu tirar as duas, eu preciso adicionar aqui um zero, né? Fica, deixa eu só organizar, 8.940 dividido por 84. Aqui dá 1, né? Fica 84, sobra 5, não dá para dividir, desce o 4, não deu para dividir, 0, desce o próximo número que é o 0. 540 dividido para 84, aí você pode pensar, tá, qual é o número que chega mais próximo? Se eu fizer 6 vezes 8 dá 48, se eu fizer 6 vezes 7 dá 56, então provavelmente deve ser o 6, né? Fica 6 vezes 4 dá 24, sobre 2, 6 vezes 8 dá 48 e 2 dá 50. 540 menos 504 dá 36. Que não dá para dividir, 0. Agora é que você vai botar vírgula. Cuidado aí para não errar quando colocar vírgula, tá? 360 dividido por 84. Se for por 5, 5 vezes 8 dá 40. Já passa. Agora 4 vezes 8 dá 32. Então provavelmente aqui vai ser o 4. 4 vezes 4 dá 16. Sobe 1. 8 vezes 4, 32 e 1 dá 33. 360 menos 336 sobra 14, que não dá para dividir, 0, aqui você já pode até colocar 1. E aqui, parando por aqui, está tudo certo. Duas casas após a vírgula já é o suficiente para você matar a maioria dos problemas. Então, 106,41 graus Celsius. Resultado não muito bonito, né? Os números aí não estavam bem
casando um com os outros, mas números são números, né? A natureza às vezes se comporta dessa forma. Na verdade, na maioria das vezes, a natureza se comporta dessa forma. Percebi que eu cometi um erro, tá? Eu fiz a divisão ali novamente, eu digo alguma coisa tá errada, né? Errei aqui essa besteirinha de nada aqui, né? Fiz a subtração desses dois números, eu botei 14, não era 14, era 24, tá? 24. Então aqui não seria 1, seria na verdade 2, tudo bem? 2 vezes 84 daria 168 e provavelmente esse número deve dar uma dízima, então você continuaria dividindo, tá? Mas enfim, aqui seria 2, na verdade, tudo bem? Então, peço perdão aí pelo erro, mas foi um erro que às vezes acontece, tá? Eu não prejudicaria nenhum de vocês por causa de um errinho bobo desse tipo aqui não, tá? Valeu!